Saúdo a todos que nos acompanham nesse momento e desejamos que Deus abençoe a sua vida, com a sua palavra, com tudo que você vai ouvir hoje. A partir de agora nós vamos ouvir um louvor pela família Barros e a seguir iremos ler a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, se você quiser nos acompanhar,
em Lucas 24, versículos 13 a 27, quando fala dos dois discípulos que iam de volta para casa em Emaús. Então a palavra de Deus nos diz o seguinte, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Os discípulos estavam frustrados quanto suas expectativas. Eles estavam abandonando o grupo de discípulos em Jerusalém. Com certeza esses dois aqui faziam parte daquele grupo, juntamente com os 12, de discípulos próximos. E eles estavam voltando para casa decepcionados. Então eles abandonaram o grupo, estavam voltando. Quando a gente pensa em deixar as coisas ou abandonar, nós podemos, na vida cotidiana, lembrar que pessoas abandonam seus empregos, sabe-se lá por qual razão, muitas vezes até são razões plausíveis para fazer isso. Outros abandonam seus estudos, não querem mais, desistem. Outros se frustram com a profissão que escolheram e abandonam a profissão e vão procurar outra coisa para fazer. Outros até abandonam o casamento porque acham que casaram com a pessoa errada. E até a fé as pessoas abandonam. E esses discípulos aqui estavam voltando para casa depois de 3 anos com Jesus. E tem mais uma coisa que eu gostaria de lembrar na vida cotidiana, que muitas pessoas até, elas consideram o fato de abandonar as coisas antes até de começarem. Estava lembrando de uma história que eu li uma vez sobre um rapaz que, dizendo ele, foi chamado para a obra missionária, e na época era solteiro, morava com seus pais, então ele se preparou para sair para o seminário, mas antes de sair no dia da viagem, ele lembrou seus pais, olha, o meu quarto eu não quero que mexa, deixa do jeito que está, se alguma coisa acontecer, não der certo, sair alguma coisa errada, eu volto. Pessoas que mal começaram alguma coisa já estão planejando em abandonar. E desistir das coisas e abandonar as coisas, isso é algo muito intrínseco no ser humano. Muitas pessoas não têm garra para terminar aquilo que começou. Mas o fato é que nós temos problemas com abandono.
de coisas que estamos fazendo, que começamos a fazer. Na Bíblia também nós temos vários exemplos sobre abandono, e aí já é no âmbito mais espiritual, algo mais sério até do que deixar profissão, emprego, etc. O povo de Israel abandonou o seu Deus, trocando-o por ídolos mudos. Veja o que o profeta Isaías fala aqui, no capítulo 1 do seu livro. A nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, afastaram-se dele. Capítulo 1, versículo número 4. Ele não está citando aqui o pecado principal, mas o livro todo de Isaías aborda o pecado de apostasia, de afastamento de Deus em troca de ídolos, e isso custou para a nação de Judá o cativeiro babilônico. Vejam bem que Isaías estava profetizando mais ou menos uns 100 anos antes de Jeremias. 100 anos depois apareceu Jeremias profetizando a mesma coisa. Durou mais ou menos uns 30 e poucos anos o seu ministério. Então Deus estava chamando a atenção da nação de Israel durante mais de 100 anos, 150 anos ou até mais, para que abandonassem o pecado de idolatria. Mas o povo preferiu abandonar o seu Deus e isso custou-lhes aos israelitas o cativeiro. No Evangelho de João é citado um grupo de discípulos que abandonou a Jesus por causa do ensino muito duro de aceitar. Diz lá no capítulo 6 de João, depois que Jesus começou a ensinar sobre eu sou o pão da vida, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Em verdade vos digo, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna. Eles não entenderam isso, acharam um discurso muito difícil de aceitar. E aí eles disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Por causa disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Você vai achar esse texto em João 6, versículo 60 e versículo 66. Eles não queriam ouvir isso. A mensagem era muito dura de aceitar. Nos nossos dias nós temos pessoas que não aceitam a palavra de Deus porque é muito dura de ouvir e de aceitar. Muitas vezes as pessoas dizem que não condiz com o nosso tempo, não está dentro do contexto atual. É muito difícil de ouvir isso. Essa foi a atitude desses discípulos e o texto fala que a partir desse momento eles abandonaram a Jesus e não andaram mais com ele. Pode ser, vamos fazer um julgamento aqui quase que acertado, que esses nem eram discípulos verdadeiros. Por isso que o abandonaram. Demas também foi um homem que abandonou o apóstolo Paulo, um grande amigo de Paulo, que trabalhou com ele no ministério muito tempo e era muito estimado pelo apóstolo Paulo, e ele, escrevendo a Timóteo, ele diz, venha ter comigo depressa, porque Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Amando o presente século, seduzido por alguma coisa do mundo, que tirou Demas da companhia de Paulo, que estava fazendo um trabalho extraordinário com o apóstolo e seus companheiros, amando o presente século. A Bíblia não fala o que o atraiu, mas eu julgo que em Tessalônica havia alguma coisa que o interessou e ele trocou pelo sofrimento no ministério juntamente com o apóstolo Paulo, porque na verdade era um grande sofrimento, um grande risco de vida servir a Deus na época do cristianismo primitivo. Paulo estava encarcerado, os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, não tinham paz, ora tinha, ora não tinha, era uma vida muito difícil para eles, então pode ser que Demas pesou na balança depois de sofrer bastante e achou melhor deixar o apóstolo Paulo numa situação difícil. O texto aqui em Timóteo fala, a palavra que é usada aqui, ela dá a conotação de ter deixado Paulo, como diz na nossa linguagem mais comum, deixou Paulo na mão, deixou Paulo desprevenido, numa hora que não poderia abandoná-lo. Demas o abandonou. Então Paulo sente a falta de Timóteo para suprir essa carência aqui de companheiros, então ele diz, venha ter comigo depressa, porque Demas foi embora.
Agora, voltando aqui ao assunto dos discípulos que abandonaram o grupo de discípulos de Jerusalém, o que fez esses discípulos abandonarem os seus companheiros lá em Jerusalém, o seu grupo, porque esses aqui, Cleopas e o outro, que não é citado o nome, eles eram discípulos verdadeiros, mas o que levou eles a desistir de tudo isso? Então, aqui em Lucas, nós podemos examinar o texto com calma e nós podemos descobrir pelo menos 3 motivos que levaram esses homens a voltar para casa, desanimados, abandonando o grupo de discípulos que eram muito chegados. Nós vamos ver isso aqui. Um dos motivos que levou Cleopas e seu companheiro a voltar para casa foi a decepção. Veja bem o que eles dizem aqui para Jesus, quando estão contando a história. Diz assim: nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, 3 dias ele está morto. Decepção. Eu já vi muitas pessoas se decepcionarem com homens, com pessoas. Eu já vi muitos. E você também deve ter visto. Talvez até você já tenha se decepcionado com pessoas como eu. Decepção é algo que ocorre muito em nossas vidas, mas agora imagine discípulos sendo decepcionados com Jesus. Agora, para você entender a decepção que esses homens tiveram aqui com o próprio Jesus, esperávamos que fosse ele, mas não é. Nós vamos ter que esperar um outro Messias que vá redimir a Israel do poderio opressor de Roma. Era isso que eles esperavam, um Messias político que o libertaria de fato, que libertaria a nação de fato, do jugo romano, da cobrança de impostos pesados e da perda da liberdade na sua própria nação, sendo ali vigiados e monitorados por soldados e autoridades gentias. Mas é bom nós nos esquecermos o fato de que tudo isso ocorreu por causa do abandono de Israel ao longo do tempo, abandonando seu Deus. Agora, pensando na decepção desses homens aqui, que os tirou do convívio com os discípulos, nós podemos perceber que muitas pessoas têm tido decepção. Eu digo pessoas que nem crentes são, nem discípulos de Cristo são, têm tido decepção com crentes. Muitos dizem assim: para ser crente como ele, eu não vou ser. É óbvio que essa palavra aí é uma escora, né, para não querer confessar que não quer saber de nada, mas é isso que as pessoas dizem muitas vezes. Existe assim, motivação por trás disso, existe também algumas razões até para dar para essas pessoas que acusam o crente de ter causado um tropeço no caminho deles. Então, quando Jesus falou assim: tomem cuidado para não pôr tropeço nesses pequeninos que creem em mim. Ou nós podemos aplicar: cuidado para não botar tropeço, ou colocar tropeço na vida de alguém que poderia encontrar o caminho e vocês contribuíram para levá-lo para mais longe. Então, a decepção de descrentes com o testemunho de muitos cristãos tem levado essas pessoas a ficarem decepcionadas com o cristianismo, com o discipulado em Jesus Cristo, a fé em Jesus. Tem levado essas pessoas a ficarem desanimadas. E decepção também tem tirado crente da igreja até. Pessoas que se decepcionam com alguma coisa que viu na igreja ou em alguém e vão embora, decepcionadas com pessoas, e no fundo vai bater exatamente na mesma decepção desses dois aqui. No fato, as pessoas estão decepcionadas com Jesus, com Deus, com a igreja, com tudo. Então é um grande problema que nós podemos até evitar, de não ser tropeço para os nossos irmãos, que a Bíblia fala: tomem cuidado para que não sejam tropeço para os seus irmãos e nem para os de fora. Então, um dos motivos aqui do abandono e do retorno para casa desanimado, decepcionado, foi a decepção em si. O outro motivo aqui que nós podemos enxergar nessa atitude desses discípulos foi a incredulidade. Nós somos incrédulos por natureza.
E isso vai nos acompanhar até o túmulo. E como crentes em Jesus Cristo, nós temos aprendido a confiar e a crer. Mas não nos esqueçamos que nós temos que travar até o túmulo uma grande batalha contra a incredulidade. E esse foi um dos problemas que esses discípulos tiveram, incredulidade. Veja bem aqui o que nós podemos ler no versos 22 a 26. Eles manifestam a incredulidade quando dizem assim: é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus chamou-os de incrédulos, tardos de coração para crer. Esses homens tinham aqui a informação que as mulheres tinham tido uma visão de anjos e esses anjos avisaram para essas mulheres que Jesus Cristo estava vivo. Era o testemunho delas. Os discípulos foram confirmar isso e eles dizem aqui, de fato, dos nossos foram lá. Alguns dos nossos foram lá e verificaram a exatidão do fato, mas não viram ele. O túmulo está vazio, mas não viram ele. Então Jesus os acusa de incredulidade e tardios em crer, coração duro, não somente porque não estavam crendo na informação das mulheres e dos discípulos, mas também porque não acreditavam naquilo que os profetas disseram. Ora, o livro dos profetas, seja Jeremias, Ezequiel, Isaías, todos os profetas, Daniel, principalmente Jeremias e Isaías, falaram muito sobre o Messias. Isaías, então, falou muito sobre o sofrimento e o reino milenar, o nascimento dele, etc. Muitas coisas que deveriam acontecer com o Messias, Isaías fala claramente, os salmos falam, mas eles foram muito tardios para crer nisso daí. Então Jesus joga em rosto uma incredulidade que foi uma das causas do abandono, uma das causas do afastamento. Demorais a crer no coração, diz outra versão, em tudo que os profetas disseram. Então, incredulidade foi a segunda causa que nós podemos enxergar aqui deles voltarem para casa, abandonando o grupo dos seus irmãos discípulos em Jerusalém. Mas tem outro motivo também aqui no texto, que é o versículo 27. Quando Jesus os acusa de incredulidade, aí ele teve que começar a ensinar a palavra de Deus para esses homens. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja bem, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, isso aí ele vai pelo Velho Testamento inteiro, eles tinham 11 quilômetros, caminhando não com tanta pressa, parando para conversar, para explicar, como aqui a Bíblia fala que eles pararam tristes, não estavam com pressa. 11 quilômetros você pode andar mais ou menos aí em 1h45, você anda 2 horas. Jesus teve tempo de explicar os principais pontos do Antigo Testamento que falavam a seu respeito. As principais profecias, Jesus teve tempo de fazer isso. Então a Bíblia fala que ele expôs tudo lá dos salmos, dos profetas, expondo-lhes as Escrituras. Então a falta de conhecimento das Escrituras é uma das razões do abandono. Eles não conheciam bem, não entendiam bem. Nós podemos ver aqui no próprio livro de Lucas, quando Jesus explica as Escrituras aqui bem no final do capítulo 24, nós podemos ver aqui no verso 45 do capítulo 24 ainda, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Eles tinham problemas de compreensão, falta de conhecimento. Jesus precisou explicar para eles tudo que estava no livro de Moisés, Pentateuco, nos Salmos e nos Profetas, que ele deveria passar por todas essas coisas de sofrimento, ser rejeitado, crucificado e ressurreto ao terceiro dia, e depois ele voltaria para o lugar de onde veio. E várias vezes Jesus explicou que ele deveria passar por essas coisas, e ele predisse a sua morte e a sua ressurreição, mas os discípulos não conseguiram atentar, até o ponto que Pedro chegou e disse: mestre, tenha compaixão de ti, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Isso mostra uma falta de entendimento, de conhecimento das Escrituras como deveria. Você pode até ler a Bíblia muitas vezes, todo ano você lê a Bíblia inteira, mas você pode até conhecer,
mas o entendimento tem que acompanhar. Então, eles talvez conhecessem muitas coisas, mas não entendiam. Coração fechado, duro para qualquer Messias sofredor. A mente deles era um Messias vitorioso, um poderoso rei. Eles deveriam entender que isso vai ocorrer, mas tem o tempo certo. E nós, como crentes, sabemos que o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores voltará para fazer exatamente isso, reinar sobre toda a sua criação. Mas esse não era o momento agora era de reinar nos corações dos homens. Era o momento agora de trabalhar na vida das pessoas individualmente, formar um povo exclusivamente seu, como Pedro diz. Como ele disse para os discípulos, eu edificarei a minha igreja. Essa foi a grande obra da primeira vinda do Messias. Eles precisariam estudar melhor as Escrituras. E, pensando em estudar as Escrituras, não é o hobby de muita gente hoje mais. Pelo fato de não ser o hobby de estudar muito as Escrituras, as pessoas estão expostas ao perigo do abandono. Porque o conhecimento das Escrituras, o estudo da Palavra de Deus, que é tantas vezes falado e recomendado aqui por Deus, é porque Deus sabe muito bem que nós dependemos do ensinamento, do alicerce, do fundamento, para ficarmos firmes diante de qualquer terremoto que der em nossas vidas. Pode estremecer todas as bases, mas ela vai se segurar, ela vai aguentar. No final do Sermão do Monte, por exemplo, quando Jesus faz aquela conclusão dos dois construtores ali, ele fala que aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem que constrói a sua casa na areia, que aí vem a tempestade e derruba. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Pode vir qualquer tempestade que ela está firme ali. Então Jesus recomenda, olha, vocês ouviram todos esses meus ensinamentos aqui, mas se vocês não crerem nisso e não colocarem em prática, a casa de vocês vai cair. Então esses discípulos aqui conheciam, não conseguiam colocar em prática porque não entendiam direito, então a casa caiu. Eles voltaram para a sua vida velha. Por que muitos nas igrejas vão embora? Especificamente eu me preocupo com os mais novos, que começam na igreja jovens, com 7, 8, 9 anos, são criados na igreja. Às vezes os pais pegam seus filhos e levam para a igreja e dão a responsabilidade de educá-los nos caminhos do Senhor para a igreja. E não acompanham muito suas vidas. Quando eles chegam na idade mais adulta, 18 anos, por exemplo, muitos deles saem. E as pessoas se assustam porque eles foram criados na igreja. Como pode abandonar tudo? O fato é que às vezes os pais não acompanham, e a igreja também não dá o suporte que eles precisam e às vezes até procuram um recurso humano para mantê-los presos na igreja, porque dizem melhor na igreja do que fora dela. E os jovens não recebem a estrutura, o alicerce que precisam para suportar uma tempestade até que seja leve. E abandonam tudo por falta de conhecimento das Escrituras. Como é que eu vou praticar aquilo que eu não conheço ou aquilo que eu não entendo direito? E nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas não têm interesse mais nas Escrituras. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu só faltava beijar a minha Bíblia. Eu andava com ela mesmo, lendo no ônibus, em qualquer lugar que eu estivesse, eu lia. E amava a minha Bíblia. Talvez falta de entendimento, eu chegava até talvez quase venerar, como os judeus faziam, né? Os judeus, quando abriam, antes de abrir ou desenrolar o pergaminho, eles beijavam e abriam, né? Falta de entendimento. Mas, enfim, as Escrituras, a Bíblia, para mim, na época de novo convertido, eu gostava muito de andar com ela. E de ler, e de discutir com meus colegas. Nós estamos num tempo onde as pessoas não têm mais interesse. Agora, isso não é novidade para quem conhece a profecia de Paulo, por exemplo, porque no final dos tempos seria isso mesmo. Diz no capítulo 4 de 1 Timóteo que 2 Timóteo, capítulo 4, na primeira, 2 Timóteo 4:1 diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, não aguentarão ouvir.
como aqueles discípulos disseram, nós não aguentamos ouvir, é muito duro. Eles não vão aguentar ouvir mais a palavra de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Nós vamos ouvir certo indivíduo porque ele fala aquilo que eu concordo, que eu gosto, que me agrada. Eu vou ali. Como que sentindo coceira nos ouvidos, quer dizer, eu quero ouvir outras coisas que sejam boas para mim. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. As pessoas vão trocar a Bíblia por fábulas. Vamos pensar aqui em filosofia humana, ideologias humanas. Vamos trocar por isso. Esses discípulos logo disseram para Jesus, nós vamos embora porque não aguentamos ouvir isso, é muito difícil de aceitar. Não é aquilo que nós queríamos ouvir. E nós estamos vivendo exatamente nesse tempo onde a Bíblia não tem tanta importância mais para a igreja. Isso chegou num nível muito deplorável, porque tem cultos que nem se abre a Bíblia mais, nem se recita talvez nem versículo bíblico. Infelizmente, nós estamos num período que o apóstolo Paulo, aqui escrevendo a Timóteo, ele fala sobre a apostasia, que uma das conotações da apostasia é o abandono da fé. Ele fala que no final dos tempos, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E por aí vai. E aí você abandona a Bíblia, você vai dar ouvidos a espíritos enganadores. Então nós estamos vivendo um tempo difícil e a falta de conhecimento das Escrituras e a falta de apego a ela tem levado pessoas a abandonar. Quando vai ver, a culpa não é das pessoas que me causaram uma decepção, é minha incredulidade e minha falta de conhecimento mesmo, de interesse na verdade. Eu não vou dar ouvido à verdade mais. Muitos pecadores, hoje que eu me refiro, que todos nós somos, né? Mas pecadores com Cristo e sem Cristo, no caso, né? Muitos pecadores que não conhecem o Evangelho ainda estão decepcionados com crentes. Isso não é o motivo que deveria levá-los a continuar na incredulidade, mas como eu disse, é um apoio que eles têm para não se entregar a Cristo. Mas existe no coração dessas pessoas incredulidade e falta de conhecimento das Escrituras. Por ignorância de não conhecerem a verdade, rejeitam aquilo que os crentes falam, ou se decepcionaram com outros crentes que viram coisas na vida deles que não condizia. Eu digo para você, meu irmão, que os descrentes estão de olho nas nossas vidas. Eles estão de olho. Eles estão observando. Eles sabem que os crentes se comportam de uma certa maneira. Eles ficam olhando. A hora que você se comportar como um deles, eles vão colocar o dedo no seu rosto. E muitas vezes eles se decepcionam e o tropeço já está feito, a pedra já está colocada no caminho. Porém, aqueles que fazem parte do grupo de discípulos, como Cleopas e o seu companheiro aqui, e estão numa situação de abandono, de ter abandonado o grupo, e desanimado e voltou para casa, eu vou dizer para você que Deus vai te achar. O Senhor vai te achar. Porque a Bíblia fala que o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos abandona. Tem muitos versículos na Bíblia. Um deles fala, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Por isso, confiadamente digamos, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. O Senhor não nos abandona. De maneira nenhuma te deixarei. Portanto, o Senhor vai te achar, se você é um deles, um dos seus. É um dos discípulos e um dos seus. E ele deu provas do não abandono para aqueles que são seus no dia da ressurreição. No dia da sua ressurreição, Jesus foi socorrer os seus. Ele não apareceu para nenhum incrédulo depois da sua ressurreição, para nenhum, porque eles não creram nele, inventaram uma história sobre a sua ressurreição, judeus e romanos, nenhum descrente viu Jesus, só os seus. E ele, primeiramente, foi socorrer pessoas suas que tinham crido e confiado nele, que eram seguidores seus, para socorrê-los nas suas dificuldades por terem visto Jesus sofrer daquele jeito e achar o túmulo vazio. Então Jesus foi socorrer rapidamente essas pessoas e a primeira delas foi Maria Madalena.
chorando, triste, arrasada, querendo levar o corpo de Jesus para botar em algum lugar, sem saber direito o que dizia. Então o Senhor foi socorrer Maria Madalena. Logo cedo, de manhã, ele precisou ajudá-la, ela precisava de ajuda e o Senhor foi socorrê-la. Você não vai ficar assim, Madalena. Você vai ser ajudada. Eu estou aqui. Os discípulos ficaram com tanto medo de sofrer as mesmas coisas, eles viviam trancados dentro de algum lugar lá, de um salão grande lá, fechando todas as portas com medo dos judeus. Jesus entrou por meio das portas, tudo fechado, ele entrou pelas paredes. Paz seja convosco, não tenham medo que eu estou aqui vivo. Ele foi socorrer os discípulos medrosos, porque achavam que ia acontecer a mesma coisa com eles, e eles ainda não tinham acreditado que o Senhor estava vivo. Eles estavam com medo e ficaram trancados alguns dias assim. Foi socorrê-los. Numa dessas situações, Tomé não estava. Aí os discípulos disseram, nós vimos o Senhor e está vivo, ele veio aqui. Ele disse, de maneira nenhuma eu acredito nisso. Se eu não vir as marcas nas suas mãos e não pôr o meu dedo no seu lado, de modo nenhum acreditarei. 8 dias depois, Jesus entrou no mesmo lugar pelas paredes, os discípulos trancados, e Tomé estava lá e Jesus foi imediatamente em cima dele. Socorrer esse incrédulo, discípulo incrédulo. Você está dizendo, talvez aí consigo mesmo, discípulo incrédulo? Crente incrédulo? É óbvio que existe. Tomé era um discípulo incrédulo. Eu só acredito se eu enxergar com os meus olhos e pôr a minha mão. Então Jesus chegou e disse, Tomé, põe a mão aqui, veja aqui as minhas mãos e põe a tua mão aqui do meu lado, sou eu mesmo. Não seja incrédulo, mas crente, Tomé. Aí ele se prostrou diante de Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus falou, porque você me viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Para esses 2 de Emaús, a mesma coisa. Aqui temos discípulos decepcionados. Decepcionados. Com Jesus, com o grupo todo. Parece que eles perdemos tempo, esse não é o Messias, vamos ter que esperar outro, que venha redimir Israel. Então o Senhor foi atrás deles lá no caminho de Emaús, caminhando para casa, Jesus apareceu e se pôs ao lado, socorrendo os seus, não os abandonou. Se você é um deles, o Senhor vai te achar. E eu lembro de Pedro que estava arrasado, depois de 3 negativas. Eu não conheço, eu não sei quem é. Você está louca, mulher, eu não sei quem é esse homem. Depois de se arrepender amargamente e chorar, Pedro ficou arrasado. Porque agora o Senhor foi crucificado, foi sepultado, e agora não tem nem como eu consertar isso. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro deve ter vibrado, tenho chance talvez de pedir perdão para ele, mas o Senhor chegou lá na beira da praia, lá com eles, chamou Pedro em particular, Pedro arrasado, quem sabe deprimidíssimo por causa do que fez. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Ele disse, Senhor, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Então ele disse, pastoreia os meus cordeiros. E 3 vezes o Senhor perguntou a mesma coisa. Tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. Sabe o que Jesus foi fazer ali? Ele foi erguer Pedro de novo, perdoar os seus pecados, fazer com que Pedro entendesse que eu sou o seu Salvador, eu vou te achar e vou te levantar, e ainda estou te dando uma grande responsabilidade de cuidar do meu rebanho, de pastorear as minhas ovelhas. Isso é muita misericórdia, muita graça que o Senhor Jesus nos ensina com a sua atitude de um Salvador muito misericordioso. Pedro havia negado 3 vezes, agora o Senhor precisava ajudá-lo. Você é meu, Pedro, eu vou te achar, eu vou te levantar, vou te socorrer, não vou te abandonar. Meu amigo, principalmente meu irmão, se você tem motivos para abandonar o caminho do Senhor ou a sua igreja, você pode ficar certo que os seus motivos não são justos. Não são. Seus caminhos não são justos. Por mais que você tente
acusar pessoas que causou decepção em você. Eu li uma vez uma frase que diz assim: se você entrou na igreja, se você saiu da igreja por causa de homens, você não entrou por causa de Cristo. Se você saiu na igreja por causa de homens, você não entrou por causa de Cristo, porque quem entra na comunidade de discípulos por causa de Cristo não sai dali por causa de homens. Não sai. Você vai enfrentar todas as dificuldades, você vai, quem sabe, até ser um apoio, uma ajuda naquele momento. Você não vai se acovardar e virar as costas e ir embora. Você vai enfrentar a situação e vai querer talvez ser um apoio muito grande para socorrer seus irmãos e não virar as costas e dizer: esse povo está tudo errado, quem está certo sou eu. Você não tem motivo plausível para abandonar o caminho nem abandonar o grupo de discípulos. Pode ser até que você tenha. Não vou dizer que todos que saíram das suas igrejas não tinham motivo justo para sair. Mas não estou dizendo sair do caminho. Tem pessoas que saem e não ficam em lugar nenhum. Nenhum grupo de discípulos faz parte da sua vida mais. Ele abandonou tudo. Agora, tem casos que você sai, realmente por motivos até justos, que isso depende muito da situação, e você procura outro grupo de discípulos para comungar. Mas sair e abandonar tudo, meus amigos, se você é um deles, o Senhor vai te achar. O desafio nessa noite aqui é para que você não abandone o caminho, não abandone o grupo de irmãos, de discípulos, que você é um deles, porque o Senhor não nos decepciona. Decepcionou aqueles discípulos porque eles não tinham conhecimento das Escrituras, da razão principal porque o Messias veio sofrer. Eles não conheciam. Apegue-se às Escrituras para que você não se afaste do caminho, para que você suporte os dardos inflamados do maligno, para que você suporte as tempestades. Apegue-se às Escrituras, abandone a incredulidade, e lembre-se, se você entrou na igreja por causa de Cristo, nada vai tirar você de lá. O Senhor não nos abandona. Fique com essa palavra, meu irmão, e aqueles que ainda não conhecem a Cristo, eu gosto de dar no final uma oportunidade de você pensar na sua vida. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras prediziam. E Ele está vivo, vencedor sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte. Foi para isso que o Messias veio pela primeira vez, estendendo a sua mão de salvação, de perdão de pecados. E também socorrendo os seus, que estão afastados e desanimados. Ele vai levantar você. Que Deus assim faça, pela sua bondade e pela sua grande misericórdia. Amém.